Quando falamos de servir, não estamos falando apenas de negócios, estamos falando de vida. Em um mundo onde tudo muda rápido, existe algo que continua essencial: a forma como nos conectamos com as pessoas. Esse é o Pode Ser Bem Melhor. Um podcast sobre serviço, experiência do cliente, atendimento, liderança, principalmente sobre gente. Aqui acreditamos que felicidade dá lucro, que equipes bem cuidadas cuidam melhor dos seus clientes, que cultura de serviço nasce em atitude, processo, exemplo. E hoje, essa conversa ganha um sabor especial porque nosso convidado entende de essência, de propósito e de coragem para seguir um caminho próprio. Ele é Rico de Souza, pioneiro do surf no Brasil, empresário e alguém que construiu uma marca muito antes de redes sociais. Se você é líder, empreendedor ou alguém que acredita que servir bem é um ato que transforma relações, esse episódio é para você. Seja muito bem-vindo, porque quando o serviço melhora, tudo melhora. Pode ser bem melhor. Então, já deixa seu like, compartilha aqui, segue nosso canal e ativa o sininho para não perder nada. Rico de Souza é um dos nomes mais importantes da história do surf brasileiro, campeão, empresário, fundador da escola de surf, a primeira escola de surf brasileira, de grife. Rico ajudou a colocar o Brasil no mapa do surf internacional. Com uma trajetória marcada por conquistas, viagens e inovação, ele é um exemplo de quem constrói marca e legado com autenticidade. Antes de seguir com a nossa conversa, precisamos agradecer a quem acredita que servir bem é mais do que uma estratégia, é um valor. O Pode Ser Bem Melhor só existe porque conta com empresas que colocam pessoas no centro. Nosso agradecimento especial à Sol e Neve, uma indústria que mostra que qualidade começa dentro de casa e se reflete em cada detalhe da experiência do cliente. E a Insetizan, que há décadas prova que cuidado, responsabilidade e excelência no atendimento são formas de proteger e gerar confiança. Obrigado a Sol e Neve e a Insetizan por acreditarem nesse projeto e por caminharem conosco na construção de uma cultura onde felicidade dá lucro e serviço bem feito transforma negócio. Rico, olhando para os seus 73 anos de estrada, o que o surf te ensinou sobre servir o outro? Seja no mar, nos negócios ou na vida. O surf é um esporte muito especial, né? Eu comecei a surfar quando tinha 10 anos ali no Leblon com prancha de madeira, né? Era meio contra a vontade de meus pais, porque o surf não tinha assim uma imagem muito boa antigamente, né? Todo mundo cabeludo, ninguém trabalhava, mas eu gostava. Inclusive você, né? Cabeludo, né? Mas eu trabalhava. Então, foi uma época muito legal e nesses, sei lá, comecei com 10 anos, né? Esses 63, 64 anos que eu pego onda, né? O surf me ensinou muito, né? O respeito no mar, né? As amizades que a gente faz, as experiências quando você viaja pelo Brasil, conhece novas culturas, quando viaja pelo mundo, você conhece culturas diferentes, aí você vai pegando um pouco de cada cultura que você gosta e usando a sua própria vida, né? E essa tua história do surf, né, dessa conexão no surf, a experiência começa antes de entrar no mar. Olha isso. Como isso se conecta com o teu ambiente de empresário também? Eu sempre faço as coisas da maneira bem natural, entendeu? Assim, é lógico que a experiência, essa conexão com o mar faz total diferença. Começa antes, você observando o mar, ver por onde é que você vai entrar, se o mar está grande, se está arriscado, se está dentro do seu limite. Tem várias análises, né? Onde está a correnteza, onde é que está a vala, né? Mas em tudo da minha vida, eu sempre fiz meio intuitivo, né? Assim, eu sempre agi com muita lucidez
e a vontade no coração, entendeu? Esse que me guia sempre, entendeu? Mais razão ou mais emoção? Mais emoção. Mais emoção, né? Eu sou muito mais emoção do que razão. E é por isso que... Dá certo, entendeu? Porque então, tem alma? Porque eu só vou na emoção boa. A emoção ruim eu deixo de lado, entendeu? É isso. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Entendeu? E também é muito bom, né, cara, viver nesse ambiente do mar, né? Eu agora que estou mais maduro, mais velho, assim, então eu estou me dando o prazer de escolher as coisas boas para mim, né? Ter um pouco mais de tempo, fazer o bem, prestar o bem, boas experiências, selecionar o que eu quero para a minha vida, os amigos que eu quero para estar próximo de mim. Eu conheço muita gente, né? Mas amigos são poucos, né? Eu costumo dizer, Ricão, que o networking, que é o que a gente acha que faz bem, né? Você, eu também, acho que esse é um desafio muito nosso. É a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Gostei, entendeu? O network, a partir do momento que a pessoa acha que você tem essa relação porque você quer desfrutar de algum benefício, morre ali, cara, entendeu? Então, eu sempre tento ser o menos pretencioso, levar a coisa mais da maneira que ela flui, né? Se fluir bem, maravilha, se fluir, principalmente quando você não mostra interesse, aí as pessoas têm vontade de querer te ajudar, entendeu? Se você é uma pessoa que tá, é lógico que você tem estratégias, né, para poder chegar onde você quer chegar, mas tem que chegar com elegância. Até eu tenho meu podcast, que é o Aloha Podcast, né? Aliás, imperdível. Obrigado, né? Ano passado a gente conseguiu se comunicar com 25 milhões de pessoas, né? E um dia eu chego lá, hein? Não, mas o que eu ia falar assim, a arte de convidar é muito importante, né? O teu convite para vir aqui, no seu, eu foi de imediato, né? Mas pela nossa relação, pela nossa amizade, pelo respeito que eu tenho com você, né? Mas eu respeito muito, eu convido pessoas assim que são muito ocupadas, né? E eu sempre respeito, não gosto de ser... Porque uma vez que você é taxado de um cara chato, ferrou, para não falar entendeu? Eu já vi uma porção de coisa, ex-marido, já vi ex-padre, mas depois de ouvir uma vez que não existe ex-chato. Uma vez que o cara é taxado de chato... Ferrou, né? Ferrou. Né? Eu tenho caras aí que são... Tem um grande amigo meu aí que é um cara muito famoso, né? Talvez das principais estrelas da televisão, que é um cara brilhante, um cara... Já convidei algumas vezes e falou que agora em janeiro, fevereiro, vai. Eu espero, entendeu? Porque se você ficar ligando para o cara toda hora, cercando, aí o cara não vai, entendeu? Então, é isso mesmo. E quando for, eu também, outra coisa que eu faço, eu nunca pergunto coisas deselegantes, coisas assim que, como é que fala, que causam, que vão dar retorno, polêmica. Eu acho que isso não é legal, entendeu? E hoje quais são teus patrocinadores? Pode falar deles aí. Claro, assim, eu tenho eu tenho vários patrocinadores, né? Água Sanitária Que Boa, líder de mercado do Brasil, né? E eles também têm um amaciante Sense, né? São pessoas brilhantes e além de patrocínio, eu dou palestra para eles, entendeu? Outro dia não, no início do ano ia ter uma, como é que se fala, anualmente eles fazem convenções de venda, né? E aí eu quis fazer uma convenção com alma, né? Assim, para os vendedores, de forma que eu atingisse a simpatia da empresa. Não adianta você só conhecer, como é que se fala, os donos, entendeu? Claro que é bom você ter uma boa relação com os donos, entregar números bons, mas é muito bom você conquistar a base, os colaboradores. E no dia lá eu estava inspirado. Eu tinha ido na piscina de onda, lá no interior de São Paulo, né, na Boa Vista Village, aí a convenção era lá perto, né, então já fui foi muito legal. Então, quando você completa o ciclo, né, assim, entrega... que a gente sempre tem que entregar mais do que você promete. Se você entregar só o que você promete, it's not enough. É verdade. Né? Então, não é suficiente. Tem uma boa relação com os donos, visito a fábrica, faço todos os tipos de entrega, né? Entrego até mais e também conquisto a base, que é a empresa, né? E carisma, fundamental para esse networking? Você é craque nisso. Cara, eu acho que a maneira de você...
como é que se fala, abordar as pessoas, tanto o convidado quanto o patrocinador, não ser chato, falar o suficiente, né? Então, são formas de você conquistar as pessoas. Empreender no Brasil, Ricão, nunca foi simples. Nunca foi simples. Brasil, aliás, não é nem para amador, faixa branca, tarja branca, é tudo para faixa preta. Bem, qual foi o maior caldo pesado que você já enfrentou como empreendedor e o que ele te ensinou? Cara, isso é bom. Antigamente, quando eu era mais jovem, né, eu produzia short e bermuda. Rico, né? de Souza. Rico. Marca Rico, vendia para Compre, Heli, para todo mundo, né, para inúmeras lojas de surf que tinha aqui. Eu tinha 60 funcionários, mas eu nunca me considerei um bom administrador, porque eu tenho um coração bom demais, não gosto de chamar atenção, não gosto de dar esporro. Quando eu dou de uma vez só, entendeu? Fica acumulando. Eu fico acumulando, né? E uma vez eu fui para o Havaí e tinha entregue, 5 mil camisetas e 5 mil shorts para a Mesbla. Falamos até o Guarani trabalhava lá, o Cláudio, sabe quem é o Seco? O Seco era o presidente, né, da Mesbla, né? E aí devolveram tudo. E já com as duplicatas trocadas, sabe o que é isso? Era 30, 60 e 90 dias, né? Então, foi um caldo, cara. Foi não sei, plano, não sei o quê, toda hora tem plano, né? Esse Brasil que a gente está vendo já é um plano, né? Assim, não precisa nem, já é um sem plano, né? Eu não falo de política, nem de religião, também não. Nem de gênero, né? Mas, assim, você realmente precisa ser faixa preta, né? Então, eu acho que hoje em dia você tem uma estrutura menor, como eu tenho hoje em dia, mais inteligente, né? Aí eu estava no Havaí, devolveram todas as bermudas short com tudo, como é que se fala, trocadas duplicadas, tomei um caldo, esse caldo foi bom. Foi bom, né? Mas é legal que eu consegui pagar todo mundo, aprendi e minimizei, e hoje eu terceirizo tudo, né? A gente nunca perde, né? O cara que tem esse espírito que você tem, ou ele ganha ou ele aprende. Não é isso? É isso aí, entendeu? E aí é legal, eu acho que aqui no Brasil é um pouco diferente das grandes economias, como alguns países, algum país na Europa, os Estados Unidos, a Austrália, países mais sólidos que têm uma regra e uma continuidade, você pode crescer uma empresa. Aqui também pode, para quem manda bem, eu não sou o cara que manda bem. Então, hoje eu prefiro ter pequenos negócios, né? Eu tenho o Rico Ponte há 25 anos, lá é muito legal, né? Famoso por vários aspectos, né? Não só pelo produto, pelo serviço que oferece. Pela experiência. É isso. Né? Ali é muito legal. E agora o açaí lá, que a gente vende há 25 anos, a gente conseguiu colocar no Zona Sul. E está indo super bem. Né? Parabéns. Está indo muito nas 45 lojas, as vendas são maravilhosas. Né? E eu te falo, a margem é muito pequena para supermercado, né? Mas para mim, aquilo dali como se fala... É uma vitrine. É uma vitória, entendeu? Você conseguir chegar no Zona Sul, né? Eu vendo ali no quiosque, vendo para a Rede Fazano também, né? E para o Zona Sul. Então, isso agora facilita entrar em outros lugares. Concorda comigo ou não? Com certeza. Você consegue transformar um produto simples num produto de grife. Quando você entra num supermercado que é mais qualificado, né? Quando você tem um hotel que é qualificado e quando a tua marca está ali, estampada naqueles ambientes. E bons produtos. Não adianta você estar lá e você bota no Zona Sul, qualquer supermercado, bota lá, não vendeu, aí não vai retornar, entendeu? A gente tem uma máxima que a gente fala o seguinte: não existe promoção boa de produto ruim. Então você é isso, você é o cara que é a cara do Rio, tem bom produto, né, e bons parceiros. E aí eu acho que isso é estratégico e empírico ao mesmo tempo. Porque você falou que você nunca planejou muito, nunca administrou muito e foi tocando pequenos negócios, né? Pequenos. E agora eu fui para Vitória, aí tem 2 supermercados lá, a rede do Zé, que tem, Zé tem 16 lojas, a outra tem 20 lojas, né? É um do Júnior, né? Que são grandes supermercados. Então, deve entrar lá agora a partir de janeiro, né? Vai entrar lá. Saquarema também, tem um Rômulo lá, que eu fui visitar ele. Saquarema, lá você é rei. O que você faz lá naquele campeonato de surf lá, que esse ano você dominou lá a história? Nada. Lá a gente faz um podcast, mas o Rômulo,
né? Ele tem 16 supermercados na Orla, lá, Araruama, Cabo Frio, por lá, né? Então, é legal porque esse produto, o açaí rico, que é de 1,5 litro e de 500 gramas, você pode escalar ele, entendeu? Então, isso é legal. E eu não tenho pressa, sabe o que eu estou te falando? Zero de pressa, né? Aí, a hora que for, a gente bota... lá são 36 em Espírito Santo, bota mais 16 ali. Você não tem pressa, mas não perde tempo. Não. Não. Tem um olhar periférico, tem um olhar não transversal. Perde as oportunidades, né? Entendeu? Pois é. Então você bate um papo aqui, às vezes você conhece uma pessoa. Lá no Espírito Santo, os 2 donos do supermercado eram surfistas. Aí ferrou. Pois é, há uma conexão emocional. E você acha que primeiro a gente faz os amigos, depois a gente faz os negócios? E a gente leva o produto, se falar aí que é ruim, não tem problema, você não compra. É isso. Não, se teu produto é bom, você pode se dar o luxo e falar, olha, se não gostar, não precisa comprar, entendeu? Aqui não é amizade, é negócio, né? E aí é legal que eu estou indo conduzindo da maneira legal, quero entrar em São Paulo, sou carioca, me orgulho de ser carioca, já tive a oportunidade de morar no Havaí ou na Califórnia, mas eu gosto do Rio de Janeiro, né? Eu me sinto bem aqui com todos os problemas que a gente tem no Rio de Janeiro e no Brasil. Aqui é meu lar, aqui é minha casa. Eu gosto muito daqui. É um embaixador dessa nossa cidade maravilhosa. E aí São Paulo eu gosto muito, né? Os amigos que eu fiz em São Paulo, tem amigos lá de 30, 40 anos. O paulista, quando é amigo, ele é amigo mesmo, entendeu? Aqui no Rio parece que a gente trata um pelo outro pelo CPF. E em São Paulo parece que é pelo CNPJ. E você consegue fazer essa integração bem, né, de CPF e CNPJ e faz negócio, porque negócio, por definição, é negócio. É que eu acho assim, o paulista, ele valoriza mais a sua cultura, ele valoriza mais a sua história, entendeu? E ele vê, se você for trabalhador, ele te dá oportunidade. Aqui também existe isso no Rio de Janeiro, mas é mais difícil, entendeu? Mas a atmosfera para trabalhar no Rio hoje, ela é um pouquinho mais difícil, você não acha? Menos oportunidades. Se eu vou em São Paulo, agora eu estou apaixonado pelas piscinas de onda, né? Uhum. Eu tenho isso muito lá, que é do Grupo Fazano, né? Do Boa Vista Village, né? Então, antes eu ia só para trabalhar, dava 3, 4 dias, eu já ficava coçando assim, né? Agora eu vou lá, pego a minha marolinha, outro dia eu saí 10h30 da noite, como é que se fala? Da piscina, né, pegando onda de noite, cara, que maravilha. Experiência mágica, né? Eu sempre achei que o Brasil ia se tornar um grande país do Brazilian Storm. Eu sempre tive essa visão devido à nossa costa ser muito vasta, os brasileiros terem garra, o brasileiro levar jeito, né? Temos um clima bom em todo o litoral, 7.500 quilômetros, né? Nordeste, Sudeste, o Sul, que é um pouco mais frio, mas a galera surfa, Santa Catarina tem ótimas ondas, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Então, mas eu não imaginava que ia surfar na piscina de onda, não. De onda não, né? E estou apaixonado, assim, porque assim, hoje em dia, o surf está crowd, né? Então, você vai até lá no Rico Ponte mesmo, né? Tem 500 caras na água, né? Então, você já entra como trânsito, né? Então, quando está um pouquinho maior, o mar, eu me sinto melhor, você usa mais a inteligência, você escolhe melhor as ondas, tem menos gente, né? Falando em onda, no surf, quem não respeita o mar, não dura. Nos negócios e nos serviços, o que acontece quando quem não respeita as pessoas? Ele perde as oportunidades, né? O mar, ele ensina muita gente, quem não respeita na água, né? Não respeita dentro d'água, não respeita o mar, ele acaba perdendo, né? Mas também muita gente entra no mar e não respeita a sua história, o seu posicionamento, né? Acontece, hoje em dia o surf está tão crowd que existe isso, entendeu? E você é um cara que respeita as pessoas, né? Eu não sou melhor do que ninguém, sou melhor do que ninguém. E isso ajuda no processo de você ter tantos negócios, ou seja, respeitar as pessoas, e começando de baixo, né? Assim, porque a gente respeitar o presidente da empresa é fácil, né? É mole, né? Entendeu? E falar com a galera de baixo que está na operação, que está no serviço. É fundamental. Eu dei o exemplo mesmo, eu tenho água sanitária aqui boa,
e Sense, que é uma empresa, né? Eu falei anteriormente para você, né? Eu tenho uma relação boa, excelente com os donos da empresa. Quando teve a palestra de vendas, eu quis ir lá dar a palestra com coração, com amor, para falar sobre valores, né? A forma de você fazer a venda, né? Você não pode ser um vendedor chato. Se você for um vendedor chato, já ferrou, né? E cada comprador tem um espírito. Então, você tem que... Como é que se fala? Tem comprador que quer ser objetivo rápido, comprar e deixar ele. Tem outro que quer bater um papo, quer falar um pouco da história. Então, você tem que ter essa sensibilidade para ir da forma correta na pessoa correta, entendeu? Tratar diferentes de forma diferente. E também a gente tem a TIR, né, que é uma empresa que compra energia, né? Então, hoje em dia, você tem uma maneira de baratear a sua conta de diversas formas, né? A TIR, ela vende uma energia limpa e ela pode abaixar até o seu valor em 30%, 35%, né? Então, é legal porque você pode trazer energia limpa e minimizar a conta. É um mercado que está começando a se desenvolver bastante. E o que eu achei legal da TIR, falar nisso, o patrocinador TIR, foi lá no Boa Vista que eu conheci o cara. Que bacana. O Adriano. Saímos pegando onda lá, e ele falou da TIR, eu senti que ele era um cara equilibrado, que tinha conhecimento, fui visitar. E o que mais, como é que se fala assim, eu admirei no patrocinador na TIR, é que eles valorizam o Rio de Janeiro, né? Muitas vezes o Rio de Janeiro, o carioca, ele se desvaloriza, fala só da violência, fala só do trânsito. Não, eles patrocinam o Arpoador Surf Club, eles patrocinam música, eles patrocinam festival de música, então é uma coisa assim que já me chamou a atenção pela forma, eles fazem jiu-jitsu, eles apoiam o jiu-jitsu, né? Agora mesmo fiz uma entrevista com o Alexandre, americano, né, que é um dos proprietários, e também com o Vitor, né? E eles fazem um trabalho eles apoiam trabalhos de jiu-jitsu com crianças carentes, e hoje eles já chegaram até colocar desse trabalho deles no MMA, os atletas dele, né? Então é uma coisa muito legal. Vocês né? têm uma ligação com o social também, com informação, com propósito, né? Então me conquistou, entendeu? Estou falando assim, porque muitas vezes quando você tem assim, vai buscar um patrocinador que legal, mas ele tem só aquele cunho de... É lógico que ele tem que ver o retorno dele, o que você vai entregar, mas só quando é números, dinheiro, assim, não sei te falar assim, artificial, eu vou dar o melhor de mim, mas já fica uma troca só de artificial, entendeu? Não sei se eu estou explicando legal para você. E falando em patrocínio, né, assim, a gente que tem um patrocinador também, que é a Insetizan, que acho que é o único telefone que a gente lembra de cabeça. 2569-6969. Insetizan. É um pouco mais caro. Mas muito melhor. Viu? Olha só, como é que essas histórias acontecem. É cultural, então, né? E vai trazendo essa atração, esse serviço, esse propósito. E aí a gente, quando se conecta com uma empresa que gosta, aí a gente faz tudo para eles, né? O que eu acho legal da maneira que você colocou em Insetizan é botar o merchandising de uma maneira inteligente, né? Isso. Quando você está vendo uma novela, um negócio, aí você vê lá, Banco Itaú, no meio da novela, você fala, caraca, que porra é essa? É verdade. Quando você vê assim um refrigerante... Dá um soco no nosso estômago, né? Não, que quem é inteligente está prestando atenção em tudo, né? É verdade. Eu tenho... E quem não está sendo manipulado por tudo, né? Eu tenho o patrocínio do Gourmet, né? Então, eu sirvo Gourmet lá, né? Então, você vê Humberto Martins, o campeão mundial, vários convidados. Quando acaba, eu sirvo Gourmet. Então, cara, você gosta de... Pô, o Gourmet é demais. Não tem merchandising mais elegante que você vê o seu convidado, que é faixa preta, né? Um cara assim, faixa preta que eu estou falando da vida, né? Pode ser um faixa preta de faixa, que o jiu-jitsu manda muito bem, né? Eu admiro a família Gracie e vários lutadores, né? E é uma coisa que dá ibope legal. Então é legal você fazer um merchandising inteligente, não é só comercial, né? Agora, eu gosto muito do Gourmet, eu gosto. Então são dois. Mas quando você pensa em carne, você pensa onde? As suas casas são maravilhosas. Assador em 348. Você gosta de quê? Do Tomahawk, não é isso? Tomahawk é sempre brincadeira, né? Quando eu vou lá, assim, eu sou um cara que todo mundo, assim, o dinheiro é bom, mas não é a principal
coisa, é longe de ser a principal coisa. Às vezes eu falo assim, o principal troféu que eu tenho na minha vida não são os campeonatos que eu ganhei. A maioria das minhas taças está lá em cima no sótão, umas estão ali. O que vale mesmo é o que você conquistou na sociedade, o respeito, o carinho que as pessoas têm por você, né? Mas uma coisa que eu gosto e não me incomoda, às vezes estou com tênis furado, a camisa que já assim, minha mulher vai sair com essa camisa, vou sair com essa camisa, qual o problema? Porque quem quiser achar, pode achar o que quiser, não vai mudar nada, mas eu gosto de comer bem, cara, entendeu? Então, quando você me convida lá para 348, o Tomahawk, né? Tomahawk é? Pô, Tomahawk, aquela carne ali maravilhosa, né? Também o assador lá, né? É assim, ó, embaixo do Pão de Açúcar, você vendo aquela... Essa é uma história bacana, sabe por quê? Eu levei um publicitário lá, o Sérgio de Paula, sei. E aí ele falou o seguinte, aqui é a única casa de carne que a sobremesa vem primeiro. Ele estava sentado na varanda olhando para o Pão de Açúcar, né? Olha que legal, né? Muito legal. E aquele tratamento, né, quando você fala de experiência, né? Estou fazendo merchandising aqui, mas é verdadeiro, não é fake. Não, entendeu? Isso aqui é tudo verdadeiro, aqui não tem fake. Se não fosse um produto bom, eu escorregava. É verdade. Não ia falar, mas sei, ali o Rio de Janeiro é um espetáculo. Se olhar ali o Pão de Açúcar, que tudo lindo ali, fazer uma boa refeição, eu acho assim, e o que eu ia falar... Sabe uma coisa que eu admiro ainda mais em você, Ricão? É que você é um apaixonado pelo Rio. E quando você falou de segurança, aquelas coisas todas, atmosfera de serviço, eu falei, sabe qual é o único risco que as pessoas têm quando chegam no Rio de Janeiro? É se apaixonar por ele. Você é um cara que atravessou várias gerações. O que os jovens empreendedores e profissionais de hoje precisam reaprender para construir relações mais humanas com os clientes e com as equipes. Com paixão, com amor, né? Paixão, né? Ter paixão, você acha que é isso? Acho que paixão é tudo, né, cara? A paixão que eu tenho pelo surf, né? Nesses 60 anos aí ou mais que eu pego onda, né, cara? Assim, as coisas vêm para mim, né? Assim, é lógico que a gente está buscando as oportunidades, né? Mas as oportunidades chegam para mim, entendeu? E eu sei parar, né? Quando eu tinha fábrica, eu vendia para a Mesbla, para a CIA, para a Granda, Compre, Redler, eu tinha 60 funcionários. Eu não gosto de administrar. Entendeu? Assim, né? Você não é um administrador, você é um cara estrategista, pensador, conector. Aí que eu consegui, como é que se fala? Uma coisa que foi muito bem para lojas líder, né? Eu acho que eram 60, 70 lojas, eu licenciei a marca para ele, deu super certo. Depois eu licenciei para a CIA também, né? Então, eu acho que tudo tem um seu time na vida, né? E eu agora estou vivendo um tempo da minha vida muito legal, cara. Eu posso me dar o luxo, toda manhã acordo, cedão. Hoje mesmo? Todo dia. O que fez hoje? Hoje eu fui remar, dei a volta lá na Ilha de Grumari, sozinho. Aí, é demais, cara, entendeu? Aí, pegar onda é muito bom, mas você está dentro do mar, né? São 1h e pouco remando, né? Aí aquela água limpa, né? Os peixes, os tubarões que tem lá também. E vai conversando com você mesmo? Vai pensando? Claro, é uma oportunidade de você estar refletindo ali, né, cara? Às vezes eu paro assim, falo, meu irmão, olha só o prazer que eu tenho. Dá um medinho, mas é um medo gostoso, entendeu? Assim, sentar, contemplar aquele verde, a natureza, tudo aquilo, não tem preço, cara. Será que essa galera nova que está nessas redes sociais o tempo todo e que não param mais de olhar para esses equipamentos, esses sites, eles não precisam um pouco do esporte, um pouco do surf, um pouco dessa paz? Precisa, para você ter isso, você tem que ter coração, entendeu? Para você ir lá, eu já fui na Redonda, sabe o que é Redonda? Não. É aquela última ilha. Assim, sei qual é. É longe de Abé, são 15 para ir, 15 para voltar. Fui sozinho, cara. 15 quilômetros? 30, ida e volta, né? Uhum. Remando? Remando, sozinho, né? Entendeu? Então, é muito legal, você tem que estar afim disso, não é uma coisa que ninguém me pediu, ninguém me forçou, eu fui para lá e eu tenho esse hábito de fazer isso já desde os anos 70, né? Então, 80, 90, 2000, quase 50 anos, né? Então, é um negócio assim, meu mesmo, né, cara? E aí, muito doido. Agora, você sabe qual é a origem da palavra coragem? Coragem é você ter amor e querer fazer o que você quer. Coragem, né? Eu até faço uma comparação, de repente, me desculpa aqui os big riders,
se eu estou enganado, o burro, o chumbo, o chumbinho. A impressão que eu tenho, o amor de ir lá para dentro do mar sozinho, que é uma paixão minha de estar lá, eu acho que e um medo que dá, quanto mais você vai para o mar lá para dentro, mais forte e você domina a situação e fica sem o medo. Quanto menos tempo eu faço isso, eu parei do verão passado, né? Eu estava fazendo bastante, aí esse ano eu parei e voltei agora um mês atrás. Então, você faz aquilo por prazer. Eu acho que os big riders, os caras que pegam ondas grandes, eles fazem isso em busca da adrenalina, do amor, entendeu? Eles fazem aquilo ali por eles mesmos, não é? É uma coisa que meio indescritível. É o coração que manda você buscar aquela adrenalina, aquela emoção, aquela onda grande, eu acho. É cor de coração e agem vem do verbo agir. Então, você falou certinho. É agir com o coração mesmo. Não é com aquele sentimento só do enfrentamento. Se você for fazer a busca da onda grande só para se projetar, vai dar ruim, compadre. Uma hora vai dar ruim. Se você, como é que se fala, for lá para as ilhas sozinho, não tem ninguém, né, cara? Até às vezes eu fico preocupado que, como eu vou sozinho, essa semana eu perdi 2 amigos com infarto, né? Eles infartaram. Isso é problema, né? Problema, eu tento cuidar da minha saúde. Eu também, eu falo aqui de coração, cara, parece que é verdadeiro, né? Eu já curti tudo na vida, cara, entendeu? Assim, a minha infância foi maneira, eu fiz o surf com dificuldade, viajei pelo Brasil, viajei pelo mundo, tenho uma família maravilhosa, tenho 2 filhos. Um abraço para o Patrick lá e para o Érico. Meu irmão, se for embora de d'água, também está valendo, cara, eu estava fazendo o que eu queria, né? Tomara que não aconteça isso, né? De jeito nenhum, não quero ainda ter bons anos de vida aí, mas quero estar sóbrio, bem de cabeça, feliz, com independência, né? Eu faço academia lá com o Lucas, com a Casa da Coluna, para estar bem de saúde, porque me fala que tem alguma coisa melhor do que você ter saúde, você ter disposição, não tem nada. A independência, o maior patrimônio que uma pessoa pode ter é a saúde, cara. Os amigos e a família. Mas, assim, em termos assim, se você não trabalhar para ter um bom preparo físico, trabalhar as pernas... Eu não gosto de academia, mas eu faço porque é necessário, entendeu? Então, você, além de tudo, é disciplinado. Disciplina... Disciplina é tudo, cara. É tudo, né? É tudo. Se você não tiver disciplina, né? Para os negócios, né? Assim, no meu dia a dia... Eu acordo bem cedo, né? Natal, aí, deu 10 horas, galera, 10 horas, aloha, vou dormir. Com os convidados, meus filhos, I'm sorry, se não gostar, foda-se. Desculpa, né? Porque eu vou dormir, porque quando eu durmo bem, eu acordo bem, né? Quando eu durmo tarde, eu já não fico... Né? Então, se dormir 10, 10 e meia, hoje eu tento ir para a cama cedo, entendeu? Para acordar cedo, faço aquele cafezinho, adoro café, né? Faço um bom café ali, sem ninguém me perturbar, dou comida para os gatos, para o cachorro, que eu adoro. Outra coisa que o pessoal não sabe muito é sobre animais, eu gosto muito de animais, né? E aí é legal, e aí tomo um café, gosto muito de ovos, de manhã cedo faço meus ovos lá para mim, eu gosto de frutas, né? E aí eu saio para fazer depois que eu vou trabalhar. Você falou de animais, a Sol e Neve. A Sol e Neve, ela tem um projeto com os cachorros. Ah, é? Incrível, incrível. Depois eu vou te levar lá na indústria, lá para você conhecer. Você vai ficar doido. Qual o trabalho que eles fazem? Fiquei interessado. Eles cuidam, eles alimentam, eles absorvem os cachorros da região toda de Leopoldina, que é onde é a fábrica, em Minas Gerais. E acabou que, outro dia, o Fernando, o dono da Sol e Neve, estava aqui com a gente. E aí, o que aconteceu? Não, eu estou na hora. Eu falei, mas você é o dono da empresa. Não é que eu e minha mulher, a gente está ali para cuidar dos cachorros e está na hora de eu voltar lá para a nossa ação. Olha só que bacana isso, né? Assim, esse amor, eu também queria falar do Beto aqui. O Beto me patrocina, né? Não no podcast, me patrocina, eu e o Picuruta Salazar, e eles fazem ração para gato. Que legal. Né? E aí é bem legal, cara. E aí até o nosso querido Sabá, que está no meu episódio atualmente, né? Eu falei, Sabá, grande Sabá. Nosso querido, aloha Sabá, estamos aí. Aloha. Aí eu falei, Sabá, você é um cara que você precisa ocupar o seu tempo. Vamos fazer um podcast. Que podcast? Aí dei a ideia dele fazer o podcast, consegui um patrocinador para ele, né? E o Beto
é um cara... um dos caras que chegaram junto. Chega junto, patrocinou o Sabá, né? Então é legal. Assim, os animais é uma coisa legal. E eu tenho um negócio legal para te falar. Como é que é Fernando, lá do Sol e Neve? Fernando. Fernando, parabéns, já gostei de você. Então tem uma história legal. Coisa de 2 meses atrás, tinha 2 cachorros que o meu filho alimentava lá em Grumari. Eram cachorros do mato, pequenininhos, né? Assim, eles não vinham, eles não tinham... Quase selvagens. Não, selvagens, não é quase selvagens, né? E aí eles foram atacados, e a gente achava que era atacado por capivara. E aí a gente não conseguia pegar eles, né, para resgatar. E eles foram atacados. E aí quando foi lá o pessoal que sabe resgataram, viram que foi como é que chama? O que tem a unha grande é Bicho preguiça, não? Não é bicho preguiça, não. É tamanduá. Tamanduá. Que foi um tamanduá que... Além da unha, tem aquele bico. Mas aí a unha dele que promoveu um corte profundo, né? E eles não podiam ir para um lugar que não desse amor para eles, cuidasse, eles iam morrer, né? Aí meu filho levou lá para casa e aí cuidamos dele, né? Já estão bonzinhos, os caras estão lá até hoje. Aí quando veio lá os 3 cachorros do meu filho, mais os 2 que estão lá em casa, mais os 3 gatos, aí vira um zoológico, né? Então, se o Fernando quiser, eu até pago as rações que eu estou querendo doar. Se você souber alguém aí, manda para o meu Instagram, Rico de Souza Oficial. Eles são lindos, são 2 irmãos, tem 4, 5 meses, a gente está querendo doar. Aliás, aqui quem está nos escutando aqui, eu queria dizer, sigam o Rico de Souza, @Rico de Souza Oficial. Além do podcast, além dos vídeos que ele posta com regularidade, com verdade, com carinho, ele tem um espaço muito bacana, plural. Plural porque não é só o surf, é o jiu-jitsu, é o cachorro, ele fala da vida, ele fala das viagens. E nada é estudado e programado, tudo ali é natural, tudo natural. Hoje mesmo eu vou falar aqui para você, né? Outro dia, meu amigo meu, eu sou Flamengo, mas um botafoguense conhecido, Bernardo Montenegro, sabe quem é? Sei quem é. Que é filho é do Maurício Montenegro? Não. Era o presidente do Botafogo? Era Carlos, o pai dele foi o presidente do Botafogo, do Ibope também, né? Ele me pediu para dar uma palestra numa creche, mas eu não sabia que era uma creche. Aí quando eu fui marcar a palestra, a moça falou que era para crianças de 3, 4 anos. Eu falei, caraca, nunca dei. Aí eu falei, vou lá. Né? É uma experiência nova, né? Uma coisa diferente. Aí levei uma prancha de surf e a creche Bazani, aqui no Recreio. E aí as crianças lá estudaram um personagem do Recreio, estudaram a minha vida e me convidaram para ir lá. E eu fui através desse convite. E aí levei uma prancha de surf e eu falei, pô, não vou contar a história, vou fazer uma brincadeira, né, com ela, falar do meio ambiente, preservar o nosso mundo, a natureza, uma conversa mais. Levei uma prancha, botei eles em cima, né, e foi muito legal. E aí cheguei para o meu condomínio e propus fazer para o Natal agora que lá são, sei lá, 400, 500 casas no meu condomínio, então todo mundo deu. Então, deu 3 caminhonetes de presente para as crianças, aí doamos lá para Bazani e para outros lugares também. Bacana, sempre promovendo o bem, né? Custa nada. Aí, sabe qual é o trabalho que me deu? 0. Né? Então, fiz isso. E aí, do lado da Bazani, da creche, tinha um asilo de velhinho, né, cara? Aí hoje eu fui lá, cara, dá para os velhinhos, cara, entendeu? Uma palestra, né? E achei muito legal, é uma coisa que emociona, né? Eu tive que me preparar, você vê assim, eram 35, 40 velhinhos, assim, pessoas que já... Agora, só para saber, velhinho de quantos anos? Tinha 55. tinha uma lá que muito legal, né? Assim, aí é legal você poder, né? Depois que você fica mais velho, eu nunca falei isso assim em público, é a primeira vez, né? Eu passo como é que se fala assim? Querer doar meu tempo para coisas legais que acrescentem para a vida dos outros, que não seja só para mim, entendeu? Porque
na vida a gente tem uma missão. Você planta o bem, tu colhe o bem. Principalmente quando você não quer um retorno de volta, né? Está fazendo aquilo em função de... Sem olhar para quem, sem esperar nada de ninguém, né? Então foi maneiro, foi uma experiência legal. Aí levei meu filho, o Patrick, para tocar uma viola lá. Aí levei uma prancha de surf, aí botei os velhinhos em cima da prancha de surf. Para tirar umas fotos. Pô, foi muito bom, cara, entendeu? Foi, assim, uma experiência única. E vou voltar aí, porque o que é legal é que é perto da minha casa, né? Porque quando as coisas... Hoje em dia o trânsito do Rio está tão grande que hoje eu escolho... eu moro no Recreio, se eu vou para a Zona Sul, eu já tento ir lá... E fazer 2 negócios. 2 negócios, porque aí eu já mato... Então a administração de tempo faz parte dessa rotina, da disciplina e da estratégia. Da estratégia, tudo aprendi com o mar e com a vida, né? Então desço lá, tem bons restaurantes lá embaixo, seu, de outros amigos meus, vou almoçar lá e já marco outra coisa, né? Ou então, quando eu vou para São Paulo, já marco o almoço lá embaixo, né? E sendo perto de casa, é muito legal, né, cara? Então, acho legal poder, como é que se fala assim, não é uma coisa que eu habitualmente falo, mas eu gosto de prestar o bem, né? Então, às vezes, quando eu fui creche e asilo Bazani, né? Quando eu fui lá no asilo, o que eu posso trazer? Que eu tenho o Zona Sul do lado, eu tenho bons parceiros, né? Posso ajudar com remédio, o que eu posso ajudar? Não precisa de nada, precisa só de amor. É comigo mesmo. Vou lá falar um monte de besteira lá, contar as minhas histórias, trazer alegria, pensei no meu filho, né? Estava pensando, uma coisa que seria legal, levar um cara animado lá, um palhaço, né? Mas não no sentido de... Vamos levar, esse eu tenho. Tem? Tio Peter Pan. Pô, fechado. Né? Levar um palhaço lá, porque o que eles querem lá, cara, pô, você precisa ver, é triste, cara, é triste, entendeu? Você vê pessoas lá que já estão no estado de demência, então, dar um abraço nele, Às vezes é só um abraço, né? É só um abraço. Às vezes é só um aperto de mão, às vezes é só um bom dia, às vezes né? Uma música, né? Se tiver... sei lá, eu pensei, quando eu falei, eu tenho vários músicos amigos, né, caras famosos, não sei se tem, não vou falar o nome dos meus amigos aqui, mas eles estão no meu podcast. Mas quem fez muito sucesso que eu vi e arrebentou... Não precisa falar o nome dele. Não precisa não? Não precisa falar. Então tá bom. Então não, tá bom. pode, é músico? É músico, Evandro Mesquita, pô. Foi sensacional. Evandro Mesquita é um espetáculo, foi um dos tão carioca feito você. Pô, estudei com ele no Santo Agostinho, estudei no... Estudou ou não estudou com eles nessas escolas? Me fala aí. Pô, a gente era bagunceiro. Vocês veem esse rico aqui, que hoje que é todo certinho, todo bacana, foi o surf que me botou. Mas eu era foda. Mas do bem, né? Muito bem, eu acho no bom sentido que antigamente a sociedade permitia esses, como é que se fala, esses excessos, né? Porque, assim... Como é que eu posso falar? Não tinha redes sociais, não tinha asa delta, não tinha, sei lá, o mundo era mais... Não tinha internet. Não tinha internet, não tinha essas porra toda, rede social. Então, a gente cabia alguns excessos, ser bagunceiro, fazer algumas coisas, nada de errado, né? Mas e aí é legal que o surf me levou mais para esse caminho, assim. Agora, Ricão, olha só. Você falou, não tinha internet, não tinha asa delta, não tinha telefone celular. Só que você foi passando por esse tempo todo e foi se adaptando aos novos tempos. Tem que ser. Hoje você está fazendo podcast. Você, na época que tinha toda o Rico Informa, né? Eu tive o Rico Disque Surf telefone. Disque Surf. Você vê a vida assim, né? Eu tinha o Rico Disque Surf. Na época que veio a parte de internet, eu tinha um grande amigo que faleceu, o Mano Zil. Ele é o cabeça de toda a parte de computação da WSL, né? Ele é um cara cabeça no mundo inteiro, né? Nesse momento, a Globo investiu na Globo.com, eu estava pronto, então a Globo me chamou para fazer as condições do mar, a gente tinha câmera, né? Então, eu aproveitei a oportunidade, né? Também, quando eu fui para a África do Sul em 75, eu trouxe o primeiro campeonato mundial para cá. Há 50 anos. Hein? 50? Foi outro dia. Foi outro dia. Fizemos o campeonato mundial, né? Não foi nem um campeonato já... Para ter 3 campeonatos mundiais, tinha o Gaston 500, dava $500, tinha um na Austrália e precisava ter um no Brasil. Então, os caras estavam vindo da África do Sul, passando pelo Brasil, e fizemos um campeonato mundial internacional, mas não era válido para IPS, International Professional Surf. Aí eu apresentei o Randy Herrick ao Nelson,
do OMS, Nelson Machado, e aí, primeiro campeonato em 76, formou o circuito mundial. Né? Então, só para vocês pensarem, você vai achar que é mentira minha. Não, você é lenda viva e é tudo que você fala, eu acredito. Mas tem que acreditar que eu só aqui não tem errado. Aí eu fui no Nelson Gomes. Aliás, esse é um ponto, credibilidade. Isso você você não passa. compra, isso você não compra. Não compra. Aí, você não... Mas escuta essa, fui lá no Nelson Gomes, eu voltei da África do Sul com o Ebrahim Suedes, que era um grande jornalista. Aí eu voltei com ele, estava lá. Trabalhava com o Boixá, né? Né? Voltei na econômica do lado, né? Que hoje em dia os caras que têm grana só vai na executiva, né? Aí eu falei, Ebrahim, você não conhece ninguém que pudesse me patrocinar? Pô, procura lá o Armando Nogueira, lá na Globo, que ele pode te dar alguma ideia. Aí cheguei lá, cabeludão, né? Bati lá da... Aí, Armando, ele me recebeu muito bem, né? Falou, Rico, procura aqui a casa, né? Aí, na época, era o Nelson Gomes, que era o diretor da casa, né? Aí tinha o Hans Donner, fiz muitas amizades, e a Globo começou a me patrocinar. E aí, os primeiros filmes de surf da televisão, eu trouxe, eu ia competir, e aí tinha que contratar e não tinha grana, não, eu tinha que pagar um jantar para o cara lá, para ele, o Coronel Benção, aí filmava e dirigia lá, e trazia o filme para a Globo, e quem narrava era o Léo, né? O Léo Batista, né, cara? Até agora, quando ele faleceu, me chamaram para dar um depoimento. Fizeram uma super homenagem para ele. E né? eu participei, né? Então, o que é legal, nessa época que eu fui lá no Nelson Gomes, quando veio o OMS 5000 em 75, a Globo deu 30 segundos antes do Jornal Nacional, de graça, não tinha departamento de merchandising. Não tinha? Não tinha, cara. Aí parece parece loucura, né, cara? Então é legal, assim, eu me sinto bem de ter passado por todas essas etapas e não mudar a minha essência, entendeu? Continuar de ser humilde, continuar falando a verdade. Então, vou perguntar uma coisa para você. Existe sucesso sem propósito? Não tem, né? Não existe, cara? né? Sim. Mas isso, o propósito está no coração e ele vai vindo, entendeu? Não é uma coisa programada, estudada, entendeu? É uma coisa que vai indo, né? E se você pudesse deixar uma mensagem para quem trabalha com serviço, atendimento, experiência do cliente hoje, né? Qual seria a grande lição que vale para qualquer área na vida? Eu acho que eu tenho alguns atletas que me inspiram, né? Assim, quero falar assim, Ayrton Senna. Não posso nem falar que eu se emociona, eu sou um cara, eu posso ver muita coisa, muitas coisas me emocionam, mas assim, quando você fala de velhinho, maldade com os animais e pessoas do bem, assim como o nosso querido Senna, né? Eu me lembro quando ele faleceu, eu estava na festa eu acho que era 50 ou 60 anos do João Príncipe, lá em Paraty, né, cara? E, ainda bem que foi depois do aniversário, quando eu acordei, a gente teve a notícia dele, né? E ele sempre fala, né, as palavras dele, trabalhe com amor, dê o melhor de si, faça com carinho, seja dedicado, faça com amor. Cara, não tem erro essa daí, né? Outro cara que eu gosto muito, que é casca grossa, né? O Bernardinho, né? Bernardinho? Disciplina, ele não tem papo na língua, né? Não, é duro. É duro, mas é bom, né, cara? Tem vigor. Tem vigor, já vi algumas palestras dele, né? O cara é brilhante, né? Então, ele fala que mais importante do que o resultado é o treino. É o treino, né? E outro cara que eu admiro também é o Zico. Porra, galinho de Quintino, né? Quem não gosta dele? Eu trabalho para um grande amigo meu, que é o Rafael Carvalho, né? A gente se tornou muito amigo, né? E a gente vai nas piscinas de onda juntos. E, eu tenho vários amigos de São Paulo, assim, de 30, 40 anos, que o Paulo Franzini, né? Assim, eu chamei ele para o podcast junto com o Picuruto, são pessoas assim que moram no meu coração. Tem vários amigos lá em São Paulo, mas o Rafael é um amigo, assim, sei lá, de 8, 10 anos, já é um tempinho, né? E a gente se encaixa, né? Assim, e ele, todo ano, agora, 2026, ele faz eventos lá para São Paulo. É um evento que eu adoro, que são eventos, assim, que trabalham para crianças carentes. Então, já teve eventos que a gente fez em Marizia, campeonato de longboard, de pranchão, de pranchinha, aula de surf, aula de stand-up, né? E o ano retrasado teve um que era para 300 crianças carentes. E aí chegava vários ônibus da comunidade, e aí
tinha lá stand-up, voleibol, futebol, remo, vela, tudo na Lagoa de Guarapiranga, né? E aí tinha uma verba para poder chamar, eu chamei o Zico para dar palestra, o Lars Gael, o Davizinho Radical, o Picuruta Salazar, espetáculo, né, cara? Aí chegou o Zico lá, em São Paulo a maioria Corinthians, Palmeiras, né? Aí chegou o Zico lá com aquela humildade lá, né, cara? E aí o Zico é um cara aí... Eu gosto de uma história do Zico. Não, deixa eu só complementar para não perder o Zico. Se a gente for falar das histórias do Zico, ferrou, a gente vai passar aqui anos aqui falando dele, mas o que me chamou a atenção é a humildade dele, cara. Eram 300 crianças, ele deu 300 autógrafos, cara. Aí, quando ele saiu, veio uma caravana pedindo autógrafo, ele deu para a caravana. E no final das contas, com as crianças lá, Zico, é rico, rico. Caraca! Foi uma confusão danada e eu fico muito orgulhoso de ser amigo dele, de ser uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que prega bem. Ele transcende o esporte, o futebol, né, cara? Então, a figura dele me lembra uma história. Ele fez 2 gols uma vez, né, num campeonato desses, e o microfone do jornalista, normalmente, quando acaba a partida, vai goela abaixo do sujeito, né, lá, né? E aí, a frase do Zico memorável foi: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Porque o jornalista, ele falou assim: quanta sorte você teve hoje, né, Zico? E ele pendurava a camisa dele, né? Não sei se você lembra, mas no travessão. E aí ele chutava, ele chegava antes para fazer musculação. Ele tinha uma disciplina. E um cara que nunca se envolveu em nada, como você nunca se envolveu em nada, pessoas do bem. Né? E isso é servir. Servir é um ato de amor, não é isso? E outro cara também no futebol, do basquetebol, que eu gosto dele, é o... Como é que chama? Oscar, né, cara? A gente era da Oi, né, cara? Aquele jeitão dele, é um cara brilhante, né? Brilhante, ele tem sacada, ele tem sarcasmo, ele tem, né? Humor. Verdade, já passou por vários problemas na vida, né? E outro dia eu conheci também um cara do futebol que, assim, eu admiro, assim, né? Bebeto, né? Bebeto, porra. Aí, eu fiquei, assim... conversando com ele assim, uma meia hora. Baiano de primeiríssima qualidade. Aí, parecia que eu era amigo dele, cara, de longa data. A gente teve uma conexão assim tão legal, né, cara? Vou contar uma curiosidade do Bebeto. Ele adora novela. Sabia disso? O maior noveleiro que eu conheço é o Bebeto. Ele para tudo para ver as novelas. Legal. Mas é um cara maneiro, do bem, uma pessoa que também tem sorriso, tem alma. Eu gostava quando ele lembrava. Eu sou um cara muito família, né? Eu acho que dentro do meu podcast eu sempre levo a família, uma boa alimentação. Lá só vai pessoas assim brilhantes que fizeram alguma coisa pela sociedade. Não adianta ser amigo meu, entendeu? Tem que ser alguém que construiu o respeito, que construiu alguma coisa legal. E tem sido muito divertido ter essas pessoas participando. E queria agradecer aqui de participar. Eu trouxe aqui, como a gente é amigo de verdade, né, assim, algumas intimidades minhas que eu não costumo falar, essa parte mais assim, não sei como é que fala o nome, assim, pessoal. Pessoal, né? Assim, de coração, de gostar dos animais, né? Se eu tivesse mais tempo, eu gostaria de me dedicar mais a... Ricão, que inspiração. A gente falando de uma economia prateada, né, dos 50, 60, 70 a mais, e eu falei para você quando você entrou aqui hoje, você tem espírito de estagiário, né? Sim, um espírito de garoto que parece que está começando a vida, cheio de planos, cheio de sonhos. Isso é inspirador, inspirador. Obrigado por você ter vindo aqui. Cara. É bom, eu acho que a coisa mais importante na vida é você desejar, ter inspirações. Quando o cara se aposenta e não deseja mais na vida, é muito perigoso, né, cara? É um perigo que eu estou falando assim, que você acaba perdendo o tesão pela vida, o propósito da vida. Eu acho, só para finalizar aqui, na vida a gente tem que ter uma missão. E eu sei da minha missão. Minha missão é ser um cara leve, um trabalhador, que valoriza os valores da vida, entendeu? Que é uma sociedade bacana, que é um Brasil melhor, né? Eu não falo de política, mas eu gosto de ver um Brasil melhor, e bom para todo mundo, não é bom só para mim, entendeu? Eu quero ver uma política bacana, né? Um Brasil do bem, próspero, né? Próspero, mais justo. Que a gente pode ser, só não é porque não querem, né? Não, mas infelizmente é assim, e eu acho que numa situação dessa eu faço a minha parte,
Né? Você quer fazer a sua parte? Se é boa, faz a tua parte. Você quer fazer a sua parte, não é boa, quer continuar fazendo a parte ruim, vai lá, compadre, entendeu? É verdade. Vai lá, cada um faz. Uma hora essa conta chega, né? Quem sou eu para julgar os outros? Não quero julgar ninguém, cara, entendeu o que eu estou falando, né? E aí, quanto mais a gente, até num mundo que muda tão rápido, tudo, até eu mesmo mudei várias formas de pensar mais aberto, que eu era meio caretão, entendeu? Assim, hoje estou bem mais aberto na maneira não de pensar. assumir esse compromisso com os erros do passado. A gente se reinventa, a gente troca, a gente muda, não é isso? Acho até que eu não tive muito erro, não. Podia ter errado mais. Podia ter errado mais, vivido mais, né? Trabalhado mais, mas... Aí, trabalhar mais e vivido mais é difícil aí, sacou? Eu estou muito feliz com tudo que eu plantei até agora e estou feliz que eu tenho evoluído de uma maneira que eu estou feliz, né? Eu estou refletindo. Realizado. Estou refletindo mais, né? Agora, está realizado, mas não para, né? Não, é uma máquina. não, é uma máquina de gerar oportunidade. É uma máquina de alegria, né, cara? E o que é legal é que as coisas vêm, né? Vem para mim, entendeu? Assim, eu não preciso. É lógico que você tem que estar, né? Tá num campeonato de surf. As ondas. Está vendo as ondas, né? É uma tem que estar vendo o movimento. Tem que estar ligado na onda, né? Vai dar no inside, vai dar fora, mas Deus sempre me manda uma onda boa. Agora é o seguinte, a gente está encerrando. É uma pena, poderia ficar falando com você aqui horas. Cada história, cada conquista, cada legado que você deixa para o Brasil, para o surf, para o mercado empreendedor dentro de um mercado que era virgem dentro desse mercado do surf. O surf começou a ganhar peso no Brasil com a tua marca, com o teu histórico, e depois vieram os grandes patrocinadores. Mas você, assim, tive uma humilde contribuição, mas tem vários outros que fizeram comigo, o Bocão, o PP. Claro, né? sim. Que eu sempre gosto de dividir, entendeu? Então bota os nomes aí, aqueles nomes que estão ali na cabeça do surf brasileiro. Quem são? Pô, os caras é o Ítalo, é o Medina, é o Iago, os caras que estão aí. Esses de hoje, mas estou falando lá da essência, lá da raiz, lá do arpoador, quando começa essa história toda. Tem o Picuruta Salazar, que é meu irmão até hoje, né? Eu vejo o vídeo que você posta com ele direto. Eu e Picuruta são irmãos. Eu levei ele para o Havaí, quando ele e o irmão dele, né, cara? Eu fui responsável na Embaixada Americana. Olha como é que eu era louco. Hoje eu não levaria, não. Agora conta aquela história do Aloha lá, que o cara errou o nome. Eu tenho uma história legal aí. Tem uma história, eu fui fazer um campeonato para Petrobras lá em Vitória. Vitória não, na Bahia. E aí o campeonato foi um sucesso, foi lá em Ceramar, estava lá todos os secretários de esporte, acho que estava o prefeito, todos os bacanas estavam lá, e os atletas, né? Aí eu agradeci o público, eu agradeci a todos, e eu não sei porquê, eu sempre mando o aloha, eu aprendi, não foi uma coisa programada, esse aloha veio porque está no coração. Hoje é habitual, todo mundo usa. Aí agradeci ao público, aos atletas, e aproveitando a oportunidade, aloha aí para vocês. E aí entrou o secretário de esporte, não me lembro o nome dele lá, e aí ele fez a palestra dele lá, despediu lá, e para Rico de Souza, a rola para você. Meu irmão, a rola para mim não, deixa quieto, né? Aí o Bernardo Vôlei, o Phil, que é meu pupilo também, bicampeão mundial, um cara que levei para o Havaí, o Phil Hasman, né? Ligou para o pai dele, e ele ligou para o Anselmo Góes, e o Anselmo Góes publicou isso na coluna e viralizou, né? Bacana demais. É muita história, né? É uma lenda viva. Entendeu? Isso é legal. E finalizando aqui, aloha para vocês. É aloha, hein? Não confunda, hein? Olha só, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do Pode Ser Bem Melhor. Oi? Ah, tá bom. Então, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Pode Ser Bem Melhor. Obrigado, Rico de Souza, né? Muito obrigado por dividir sua história, suas escolhas e a forma como você construiu uma vida, uma marca, um propósito. Então... Nosso agradecimento especial também para os patrocinadores. Mas fala aí. Do quê? Não, porque assim, você construiu essa marca. Cara, mas foi tudo natural, eu encaro isso tudo naturalmente, entendeu? Não me acho melhor do que ninguém,
vou continuar trabalhando, vou continuar construindo, continuar fazendo bem, me cercando de pessoas bacanas, né? Às vezes eu vou trabalhar, eu sinto que o cara não é do bem, trato ele bem, fui. Essa coisa. Vou te levar lá na Só Neve agora. Pô, legal. Né, para a gente ver a indústria de sorvete. Pô. Vou te levar também lá na Insetizan. E aí você vai ver que lá no Maramar vai ter lá 2569 6969. Insetizan. É um pouco mais caro. Mas é legal, né, cara? Você é assim, quando você vê, eu não falei aqui, queria agradecer a Chevrolet que lançou um carro com meu nome, né, cara? Eu sou o único atleta no mundo que tem um modelo de carro... Rico de Souza. Rico de Souza, né? Isso não é uma coisa normal, né? E era para ser só um ano. Eu trabalho bem, entrego bem, estou há 15 anos com eles, entendeu? E vou continuar tentando dar o melhor, me reinventando, para poder estar conquistando, né, cara? Né? E tem a TIR, que é uma empresa de energia, tem como é que se fala? O Gourmet, né? Tem... Aqui Boa, Sense, são parceiros meus, né? Então, você fala com amor, fala com carinho, fala de uma forma assim que as pessoas se sintam felizes de estar do meu lado, né? Não se, né? Quando eu tive muitos atletas assim que eu patrocinava antigamente, os campeonatos brasileiros, Saquarema, os top 5, 4 eram meus atletas com minha prancha, né? Depois você foi crescendo assim, né? E aí tinha atletas que eu patrocinava, não era uma minoria. Você dava a prancha para o cara, um longboard custa 4.500, o cara antes de usar, ele já vendia. Aí você não se perdia sente... a confiança. Cara, é assim, uma coisa... Mas eu tenho uma missão aqui, e nesse nosso podcast, sabe o que eu vou fazer? Eu vou arranjar um patrocinador, sabe para onde? Para o nosso Museu das Pranchas. Legal. Esse teu Museu das Pranchas, ele tem que ser itinerante, ele tem que rodar esse Brasil inteiro, e tem que ter um patrocinador que leve essa alegria para que as pessoas conheçam um pouco desse esporte tão incrível que abraça a pessoa mais simples e a pessoa mais poderosa do ponto de vista financeiro, que é o surf, um esporte democrático, né, Rico? É isso aí. Então, obrigado aí. Vamos levantar essa bandeira aí e ficar feliz de ter. Muito obrigado. Um boné para você da Sol e Neve. Ok. Né? E um livro, Enquanto Uns Choram, Outros Vendem Lenços, e esse foi escrito por mim. Garoto. Esse daqui tá bom. Enquanto Uns Choram, Outros Vendem Lenços. E você nasceu, sabe para quê? Para vender lenço. Ok. Obrigado. E você vê que legal, eu tenho uma vida muito corrida, você sabe disso, né? E como eu prezo muito a sua pessoa como amigo, como empresário, eu quis vir logo, você me convidou ontem, eu vim hoje. Foi rápido. Não, sabe por quê? Esse período, toda a minha equipe está de férias, mas eu estou trabalhando. Você não para. Não, e trabalho com o maior prazer, cara, entendeu? Que o meu trabalho não é trabalho, o meu trabalho é curtição, entendeu? Ainda pagam você para fazer isso, né? Porra, né? Então, muito legal, cara. Obrigado aí. Muitíssimo obrigado, Rico. Sou teu fã. Obrigado pelo aceite do convite e, para mim, é um privilégio poder te chamar de amigo. Muito obrigado. Eu também. E é verdade, hein? É verdade. Abraço. Aloha! Aloha! Obrigado, Rico de Souza, por dividir sua história, suas escolhas e a forma como você construiu uma vida e uma marca com tanto propósito. Nosso agradecimento também aos patrocinadores nesse projeto. Sol e Neve e Insetizan. Empresas que acreditam que cuidar de gente é um investimento estratégico e que serviço bem feito transforma negócios. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe aqui. Segue nossas redes e participa dessa conversa. Porque quando o serviço melhora, tudo melhora. Pode ser bem melhor. Sempre pode.